pessoal, tudo bem? Você sabe o que é avivamento? Você tem desejado ardentemente avivamento na sua vida? Nós vamos falar um pouquinho sobre avivamento, sobre mover de Deus, sobre graça de Deus na nossa vida. A vida de Deus sendo restaurada, renovada em cada vida, em cada coração. Nessa manhã eu tenho uma palavra de Deus para você. Então prepare o seu coração para aquilo que Deus vai ministrar nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o dia que Deus preparou para nós. Por isso, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, deixe seus comentários. Se você tiver qualquer pedido de oração, já escreva aí nos comentários. Nós vamos estar orando em consagração, buscando a face de Deus, louvando a Deus e exaltando o Senhor. Nós estamos baseados no nosso estudo hoje, a nossa reflexão, o sermão, em Isaías 44, de 1 a 5. Isaías 44, de 1 a 5. Olha o que a palavra de Deus nos ensina. Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor, que te criou, que te formou desde o ventre e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolhi, porque derramarei água sobre o sedento e torrente sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como a erva, como salgueiros junto às correntes das águas. Um dirá, eu sou do Senhor. Outro se chamará o nome de Jacó. E o outro ainda escreverá na própria mão, eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Gostaria de destacar principalmente o versículo número 3, porque derramarei água sobre o sedento e torrente sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos vivendo um tempo difícil, um tempo de seca, né? Está chovendo pouco, o ar está bem rarefeito, bem complicado, um calor intenso. Nós temos visto hoje, nos dias de hoje, como é importante a chuva, como é importante o orvalho pela manhã, o renovo da parte do Senhor em termos naturais através da chuva. O tempo quente, né? A falta de chuva mostra que a terra fica seca e a terra parece que clama por uma chuva. Nós também ansiamos por uma chuva. Assim também é o nosso coração, queridos. Deus quer derramar chuva de bênçãos sobre nós. Deus quer derramar o seu espírito, água, aquele que está sedento, torrentes sobre aquele que tem o seu coração seco. Deus quer derramar o Espírito Santo sobre nós, sobre a nossa posteridade, sobre os nossos descendentes, que haja bênção do Senhor sobre a sua vida, em nome de Jesus. Então nós vamos falar sobre isso, sobre o desejo por avivamento, o anseio por avivamento, baseados em Isaías 44, de 1 a 5. A palavra avivamento hoje, infelizmente, tem sido desgastada no meio evangélico, principalmente no nosso meio brasileiro. Em muitos redutos, o avivamento tornou-se sinônimo de até algumas esquisitices, algumas coisas desequilibradas. Há aqueles também que confundem avivamento com toda sorte de sincretismo religioso. E não é nada disso. Então preste atenção no que nós vamos falar. Há outros que associam avivamento com as últimas novidades do mercado da fé, o que também é um grande equívoco. Os desvios de muitos, a apatia de outros, a oposição de outros não abafam no nosso peito, no nosso coração, esse anseio por um genuíno e poderoso avivamento espiritual sobre a igreja brasileira. Vamos profetizar hoje, nessa manhã, um grande avivamento sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família e sobre a igreja brasileira, um grande avivamento espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Mas por que nós devemos esperar ainda um grande mover de Deus, um grande avivamento? Em primeiro lugar, irmãos, o primeiro princípio que eu quero te ensinar é porque Deus prometeu avivamento sobre nós. Está ali em Isaías 44, versículo 3. Essa promessa aqui de Isaías 44, 3 é uma promessa segura. Por quê? Porque não é feita pelo homem, mas pelo Deus Todo-Poderoso, o Deus que derrama o seu Espírito Santo. Aquele que fala, aquele que cumpre, aquele que faz
aquele que ninguém pode impedir, a sua mão poderosa de fazê-lo. Esse é o nosso Deus. Nenhuma força nessa terra pode deter o braço poderoso do nosso Senhor, nem pode impedir a igreja do Senhor de avançar. Por isso avance, não recue, não olhe para trás, não olhe para o Egito, não olhe para o mundo. Pelo contrário, avance na fé, avance no Senhor, vença os seus temores, os gigantes que se impõem contra você. Essa é a promessa do Senhor, um avivamento abundante. O texto fala de um grande derramamento, de torrentes de água sobre os corações que estão sedentos. Deus tem para nós uma vida maiúscula, uma vida abundante, uma vida no máximo do seu potencial. Foi o que Jesus disse: eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Uma grande vida, uma vida de qualidade, uma vida abençoada, cheia da sabedoria, da graça, da maturidade do nosso Senhor. Ele não dá o seu espírito por medida, não, ao contrário, ele prometeu torrentes espirituais de graça, de glória, de unção, de bênção sobre nós. Então, o primeiro princípio que nós aprendemos nesse lindo texto é porque Deus prometeu o avivamento. Por isso nós podemos desejar, por isso nós podemos ansiar pelo avivamento, porque é Deus quem prometeu e Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo lugar, nós também aprendemos aqui em Isaías 44:3, que é o texto-chave da qual nós estamos falando. Por que nós precisamos de avivamento? Porque nós precisamos. Segundo princípio, o avivamento é necessário porque nós precisamos. A igreja, como uma vinha murcha, muitas vezes precisa da falta da glória do Senhor, da graça do Senhor, do óleo do Senhor sobre nós. Muitas vezes falta vigor, falta entusiasmo na vida de muitos cristãos. Muitos estão secos, são como a terra seca, estão com o coração duro. Muitos são como figueiras sem folhas. Nós precisamos da graça de Deus, da chuva de Deus sobre nós. Muitos estão desprovidos de frutos. E frutos na Bíblia significa frutos de arrependimento, significa frutos do Espírito Santo, significa frutos de vidas conquistadas para a glória de Deus. Em muitos redutos falta a sã doutrina, a doutrina saudável, ensinamento da Bíblia. Em outros falta o fervor espiritual. Às vezes até tem a palavra de Deus, mas falta o poder. Em muitas igrejas há ortodoxia, uma doutrina ortodoxa, mas não existe poder de Deus nenhum. Há muita trovoada em outras, mas nenhuma chuva verdadeira de Deus. Precisamos da chuva de Deus. Da mesma maneira que o nosso clima hoje precisa da chuva de Deus, da graça de Deus, para regar o solo, para fazer nascer novamente a vida. Assim o Espírito Santo precisa ser derramado sobre nós. Há igrejas que sucumbiram, por exemplo, à libertinagem, ao liberalismo teológico, abandonaram a fidelidade à palavra de Deus. Vocês estão vendo que nós estamos pregando a pura e simples palavra de Deus. Nunca abandone a palavra de Deus. Muitas igrejas estão desidratando e entrando por um caminho tenebroso de apostasia da fé, naufragando na fé. Outras igrejas estão governadas pelo pragmatismo, que é fazer aquilo que dá certo, fazer aquilo que é útil, mas não fazer aquilo que realmente Deus quer que elas façam. Cuidado com o pragmatismo. Renderam-se muitas delas ao sincretismo religioso, ao esoterismo, atribuindo a coisas materiais, a objetos, poderes sobrenaturais que eles não têm. Isso se chama sincretismo religioso, a fusão de religiões contrárias à palavra de Deus. Muitas igrejas estão abraçando as últimas novidades do mercado da fé e sucumbindo a um antropocentrismo idolátrico, colocando o homem em primeiro lugar, idolatrando o homem, buscando satisfazer as pessoas em vez de satisfazer o coração de Deus. É um grande perigo isso. O Espírito Santo aqui nesse trecho de Isaías 44 é simbolizado pela água. E o que isso nos ensina? O que a água nos ensina? Primeiro, irmão, não há vida sem água. Podemos ter a melhor terra, a melhor semente, os melhores insumos, a melhor tecnologia. Sem água, a semente morre
mirrada no ventre da terra. Precisamos da água de Deus, precisamos do Espírito Santo, é o Espírito Santo que faz a obra. Podemos ter templos gloriosos, modernos, tecnologia sofisticada, pregadores cultos, músicos excelentes, mas se não houver o poder do Espírito Santo, não há vida na igreja. Sem o poder do Espírito Santo não há vida na igreja. Charles Spurgeon, um grande pregador, o príncipe dos pregadores, ele diz: é mais fácil um leão tornar-se vegetariano do que uma alma sequer ser salva sem a obra do Espírito Santo. Vou repetir: é mais fácil um leão tornar-se vegetariano do que uma alma sequer ser salva sem a obra do Espírito Santo. Nós precisamos da obra do Espírito Santo, nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Em terceiro lugar, por que nós ansiamos um avivamento? Porque quando há sede de Deus, Ele derrama torrentes do seu Espírito sobre nós, Isaías 44:3. Por que precisamos de um avivamento? Porque quando há sede de Deus no nosso coração, no nosso interior, quando há um anseio ardente, uma paixão, um fogo que não se consome dentro do nosso coração, Deus derramará torrentes do seu Espírito sobre nós. Deus derrama água sobre o sedento, Deus derrama torrentes sobre a terra seca. Se o seu coração está seco, meu irmão, o Espírito Santo será derramado sobre ele. Não podemos ser cheios de Deus até que também sejamos vazios de nós mesmos. Esvazie-se de si mesmo, esvazie-se de você mesmo, para que você seja cheio da graça e da glória de Deus. Não seremos saciados com as chuvas benditas do céu, a não ser que estejamos com a sede de Deus. É por essa causa que os avivamentos sempre foram precedidos por muita oração, por muita intercessão. É necessária oração, é necessária intercessão, porque quando nós fazemos isso, nós levantamos uma nuvem de oração aos céus, e quando a nuvem invade os céus, a chuva desce sobre a terra. Avivamento não é sede de bênçãos, mas é sede de Deus. É claro que as bênçãos vêm como consequência de um grande avivamento espiritual. O avivamento vem como resposta à oração de uma igreja sedenta pela presença de Deus. Deixa eu te perguntar, querido, você tem sede, você tem desejo, você tem fome pela presença de Deus? Você tem cultivado através da oração, do jejum, da leitura da palavra, da adoração? O que tem entrado nos teus ouvidos? Só música mundana, só música poluída, só programas, internet, coisas banais, fúteis, coisas que não acrescentam, futilidades desse mundo? Ou você tem praticado a presença de Deus? Hoje há pessoas que buscam apenas prosperidade, saúde, querem os milagres, querem as bênçãos, mas a vida delas gira em torno delas mesmas. O centro de tudo é a vontade do homem, não a vontade de Deus. Em tempos de avivamento, a igreja anseia por Deus, mais do que pelas bênçãos de Deus. As bênçãos vêm, mas o nosso anseio, o nosso desejo, a nossa paixão, o fogo que consome o nosso coração é o anseio por Deus. E por último, irmãos, Isaías 44, 4 e 5 nos ensina que podemos colher os resultados extraordinários através de um grande avivamento de Deus. Nós vamos colher resultados extraordinários de Deus através de um avivamento. O primeiro resultado é uma igreja cheia do Espírito Santo e um crescimento numérico explosivo. Louvado seja o nome do Senhor. Os descendentes de Abraão brotaram como ervas, assim como diz essa palavra profética, como salgueiros, junto às correntes das águas. Salgueiro era uma planta, que se cria próximo às águas. Pecadores endurecidos são então quebrados pelo poder do Espírito Santo, quebrantados na presença do Senhor. Multidões correm para a igreja com pressa para aceitar a vida, para corrigir as suas vidas e entregarem os seus corações a Jesus. As igrejas ficam cheias, igrejas fracas ficam robustas, igrejas ficam cheias do poder de Deus. Vamos profetizar isso sobre a igreja brasileira, louvado seja o nome do Senhor. E o segundo resultado é que os crentes tornam-se mais ousados no testemunho do Evangelho. Você vai ter mais ousadia, você vai ser cheio do Espírito Santo, você vai testemunhar com maior eficácia.
Cada um diz ao seu próximo: eu sou do Senhor, eu pertenço a Jesus. Mas de verdade, de forma autêntica, legítima, verdadeira, somos do Senhor, como diz o trecho bíblico. Uma igreja cheia do Espírito Santo não vai calar sua voz. Pelo contrário, vai proclamar as grandezas daquele que nos chamou do império das trevas para o reino da sua luz. A igreja cheia do Espírito Santo, ela não vai se acovardar, ela não vai sonegar ao mundo a mensagem do Evangelho de Jesus de Nazaré. Finalmente, uma igreja cheia do Espírito Santo confirma com a sua vida, prega com os seus lábios, mas confirma com a sua vida a vida de Cristo. Não há abismo entre o que a igreja prega e o que ela vive, porque é uma igreja cheia do Espírito Santo. Que Deus derrame torrentes de água sobre nós, torrentes do seu Espírito sobre a sua vida, que as chuvas benditas dos céus venham sobre nós, trazendo-nos restauração e vida. Louvado seja o nome do Senhor. Só lembrando quais foram os 4 princípios que nós aprendemos hoje, porque podemos ansiar, desejar por avivamento. Porque, em primeiro lugar, Deus nos prometeu. Em segundo lugar, porque nós precisamos. Em terceiro lugar, porque quando há sede de Deus, Deus derrama torrentes do seu Espírito sobre nós. E em quarto lugar, porque colhemos resultados extraordinários da parte do Senhor. Anseie por avivamento, anseie por um mover de Deus a partir da sua vida. Não fique correndo atrás do mover dos outros, do avivamento alheio. Não, que você seja uma sarça ardente que queima com a paixão por Cristo, com o fogo de Deus, abençoando, sendo voz de Deus, abençoando, chamando, operando, testemunhando, vivenciando esse avivamento maravilhoso de Deus sobre a vida de outras pessoas. Que Deus abençoe a sua vida, o seu coração, que você tenha uma manhã e um dia tremendo na presença do Senhor. Eu quero deixar aqui um convite. Entre no nosso site, pastorgiovanni.com. Se você deseja semear na nossa vida, no nosso ministério, na nossa família missionária, entre lá no site, pastorgiovanni.com. Você tem como você fazer isso com cartão de crédito e transferência bancária também. Também, querido, quero deixar um convite. Amanhã nós teremos um culto abençoado. Nós vamos falar sobre a paixão pela colheita. Amanhã, sábado, às 19h30, na Igreja Templo de Louvor. O pastor Giovanni vai estar ministrando na Avenida Portugal, saída para Maria Helena, próximo ao depósito da Brahma, ao depósito, depósito grandão da Brahma, né, de bebidas ali da Brahma, o depósito Arrudão e a Riscorama, ali próximo do Jardim Cruzeiro, Jardim Gávea, na verdade. Nós vamos estar ali, próximos da Igreja Templo de Louvor. No site pastorgiovanni.com tem o endereço certinho da igreja, onde você vai encontrar o pastor Giovanni e sua equipe. Nós ministramos um culto tremendo ali na presença do Senhor, e você é nosso convidado para estar conosco sábado às 19h30, louvado seja o nome do Senhor. Também entre em contato conosco através do site, tem todos os nossos canais de comunicação, pastorgiovanni.com, também aqui nas mídias sociais. Nós estamos à sua disposição para orar por você. Deixe seus comentários, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, e não se esqueça, Deus está fazendo algo tremendo. Deus está movendo, salvando vidas, restaurando corações. Nós temos um trabalho, uma igreja em células, de segunda a sexta, células em diversos lugares. O pastor Giovanni está ministrando com toda a sua equipe. Estamos ali servindo ao Senhor, pregando o Evangelho, estudando juntos o livro de Colossenses inteirinho, um estudo expositivo sobre Colossenses. Se você quiser participar conosco, entre em contato conosco, vai ser uma bênção em nome de Jesus. Então lembre-se, sábado, 19h30, na Igreja Templo de Louvor, pastor Giovanni e toda a sua equipe estarão ministrando um culto abençoado de avivamento para você. Louvado seja o nome do Senhor. O nome do nosso ministério é Igreja Casa na Rocha. A Bíblia diz que o homem prudente constrói a sua casa sobre a rocha. E é isso que nós estamos fazendo, construindo um ministério, uma casa para Deus, um edifício espiritual de homens e mulheres cheios do Espírito Santo, cheios da glória, da graça, da unção, da consagração e da santificação diante do Senhor. Feche seus olhos, quero orar por você. Pai, no nome de Jesus, abençoe, Pai, o Valdeci, a Alessandra Mirândola, Pai, o Miguel Ricardo Castro, a Arcileia Radke, o Felipe Guilherme, o Ronilson Geraldo, a Sirlene Souza, o Fernando Marques, a Alessandra, Pai,
todos esses queridos irmãos que estão aqui ao vivo conosco, assistindo esse culto, essa live online pelo Facebook, também assistirão muitos pelo YouTube, pelo Instagram. Pai, abençoa cada vida, cada coração, cada família, liberta os cativos, cura os enfermos, sara os feridos, destaca os teus anjos a trabalhar em favor dos teus filhos. O teu Espírito Santo venha sobre cada coração sedento, faminto, aquela terra seca, aquele coração duro, aquele coração também que anseia, deseja por ver a tua glória, a tua graça, a tua unção, o teu poder. Pai, faz isso em cada vida, em cada coração, manifesta a tua glória, manifesta a tua unção, multiplica as tuas bênçãos. Ó Deus, opera com poder, promove um grande avivamento a partir das nossas vidas, das nossas casas, das nossas famílias, das nossas igrejas. Promove um grande avivamento na igreja brasileira, trazendo vida onde a morte, onde a sequidão, brote novamente a vida do Senhor, a glória do Senhor, a graça do Senhor venha sobre cada pessoa, Pai, que aqueles que ainda não te conhecem se convertam, que aqueles que estão cativos sejam libertos, que aqueles que estão enfermos sejam curados, Pai, que aqueles que estão com problemas financeiros sejam, ó Deus, desembaraçados, Pai, em nome de Jesus. Janelas do céu se abram, haja chuva de bênçãos, prosperidade, coisas extraordinárias, milagres e maravilhas em favor dos teus filhos. É o que nós te pedimos de todo o coração, um dia abençoado na tua presença. Em o nome de Jesus, Pai, recebam chuvas torrenciais de bênção, chuvas do Espírito Santo sobre a sua vida, graça e glória da parte do Senhor. É o que nós te pedimos, Pai, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Então lembre-se, semeie no reino de Deus, na casa do Senhor, nesse ministério tremendo, Casa na Rocha. Entre no site pastorgiovanni.com, nós vamos deixar um link na descrição aqui, as nossas redes sociais. Entre conosco e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Um beijão do pastor Giovanni, Deus nos abençoe, a graça e a paz do Senhor. E não se esqueça, sábado, 19h30, próximo do depósito da Brama, depósito Arroldão, que é um material de construção, e a Riscorama, lá pertinho, na esquina da Avenida Portugal com o Jardim Gávea. Nós estaremos juntos às 19h30, louvado seja o nome do Senhor. Te convido, traga pessoas, vamos estar juntos louvando e engrandecendo o nome do nosso Deus. Um abraço, um beijo do pastor Giovanni, um dia abençoado na presença do Senhor.